Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Devocional Diário com Jesus está de volta e hoje é quarta-feira. Eu quero desejar a todos um bom dia, aleluia. Minha amada amiga, seja bem-vinda. Quanto tempo, muita saudade de você, viu? Se puder, fica até o final aqui da nossa live hoje. Nós estamos com o Devocional Diário com Jesus, todas as quarta-feiras, uma live onde nós continuamos com as nossas meditações que nos traz reflexões para o nosso dia. E nessa data tão especial para todos que antecede o Natal, nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, como prometido, todas as semanas nós temos a live devocional diário com Jesus. E eu vou começar a nossa meditação hoje. Nós já temos aqui algumas pessoas queridas que nos acompanham. Glória a Deus por isso. Deus abençoe cada um de vocês, meus amados. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 8, versículo 2. Nós vamos falar da luz, a luz que ilumina o nosso caminho, a luz que nos tira das trevas, nos tira da escuridão, dos momentos em que às vezes nós não conseguimos enxergar e ver solução. É dessa luz que nós vamos falar hoje. João capítulo 8, versículo 12. Jesus nos diz, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando nós encontramos na palavra o eu sou, aqui revela a divindade, a pessoa divina que é Deus. O Senhor Deus que veio até esta terra para iluminar todo o mundo. Glória a Deus. Eu me lembrei agora em Gênesis capítulo 1, quando a palavra diz que no início, no princípio, tudo era trevas e a terra estava vazia. Mas ele veio para criar todas as coisas, para trazer à existência a criação divina. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos ilumina, ele traz a vida, porque a luz ela simboliza o conhecimento, a clareza, a vida espiritual que Jesus oferece. A luz, além de clarear o ambiente, de iluminar o nosso caminho, ela nos ajuda a trilhar nessa jornada pelo caminho certo e nos dando a direção certa. Glória a Deus. Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Glória a Deus. As trevas aqui, ela nos traz a ausência de luz. E a ausência de luz é a ausência de Jesus na nossa vida. Eu não sei como foi a forma que vocês tiveram um encontro com Jesus, mas eu tenho certeza que quando vocês os encontraram, quando vocês sentiram a sua maravilhosa presença, os seus olhos espirituais se abriram e a luz ela veio iluminar a tua vida. Glória a Deus. Na palavra de Deus nós encontramos vários momentos onde a visão do homem, a visão espiritual é liberada. Nós encontramos no capítulo seguinte, em João capítulo 9, a cura do cego de nascença, onde Jesus cura aquele cego, onde os seus discípulos perguntam: Senhor, por que este homem é cego? Por que ele nasceu assim? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Mas Jesus diz que nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele fosse manifestado a glória de Deus. E Jesus curou este cego. Ele trouxe a visão para este homem. Mas não foi só a visão física,
Não foi só a visão dos olhos está vendo, mas a visão espiritual. E ele diz no versículo 5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É ele que ilumina os nossos olhos espirituais. É ele que nos faz enxergar as coisas de Deus, de entender as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto que para que ele fale com as pessoas das coisas espirituais, as pessoas precisam ter discernimento. E ele nos traz os 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E somente o homem espiritual pode discernir das coisas de Deus. E para isso, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, ela precisa estar iluminada. E somente Jesus, para nos tirar da escuridão e da ignorância que é as trevas, porque as trevas, além de ausência de luz, meus amados, ela também é ausência de vida, é ausência de conhecimento. Quando nós estamos nas trevas, na escuridão, nós não encontramos a verdade. Parece que tudo fica confuso, a dúvida vem. Eu não sei vocês, mas quantos aqui já passaram por momentos em que estavam com dúvida, a sua fé abalada por estarem na escuridão, em algum momento nebuloso da vida. Mas Jesus, é Ele que nos traz clareza. Assim também nós aprendemos a discernir as coisas de Deus. Quando existe confusão, Jesus não está no negócio. Jesus não está lá e não está presente. Então esse é um alerta espiritual para que nós venhamos discernir as coisas de Deus. Entende como é importante seguir Jesus? Porque esse momento, este versículo é exatamente um convite de Jesus para que nós venhamos refletir sobre a escolha de segui-lo ou não seguir. Porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único que ilumina o nosso caminho para encontrar o nosso Senhor. Nós fomos separados de Deus quando Adão e Eva pecaram. O homem nasceu já separado de Deus. E Jesus, ele veio exatamente para cumprir a sua missão aqui na terra, que é iluminar a vida de todos que estão nesse mundo. E o nosso papel, meus amados, minhas amadas, o nosso papel como cristãos aqui nessa terra é ser sal e luz na terra. Assim foi o que Jesus nos orientou e nos instruiu, para que nós sejamos como Ele, sal e luz nessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz o conhecimento, ela nos revela a verdade. Jesus, ele é a luz que nos tira das trevas, que nos tira da escuridão. E assim foi assim como Deus fez com todos nós, com a sua mão poderosa. Nos tirou daquele lugar escuro e nos trouxe para essa luz tão maravilhosa. Então, esses dias eu tive um momento em que eu estava aguardando uma resposta de Deus. Eu quero compartilhar com vocês, meus amados, essa experiência que eu tive nesses 3 últimos dias. Eu estava aguardando uma resposta de Deus. E eu, Senhor, o que está me impedindo de receber essa resposta? Tem algo em mim, tem algo que eu não estou enxergando, e eu pedindo ao Senhor, Espírito Santo, ilumina a minha mente, ilumina a minha visão, ilumina destrava os meus ouvidos espirituais, para que eu venha entender o que o Senhor deseja falar comigo. E ontem, meditando na palavra, pedindo ao Senhor que me trouxesse uma mensagem para hoje, a palavra luz, ela resplandeceu de uma forma tão grandiosa dentro de mim. Luz, você vai falar sobre a luz que é Jesus, glória a Deus. E eu fiquei com aquilo na mente, veio essa passagem do capítulo 8 de João, versículo 2. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, terá luz. E eu disse, eu não posso ter confusão na minha mente se eu sigo Jesus.
Eu não posso andar na escuridão e na dúvida se a luz ilumina o meu caminho e me tirou das trevas, porque a treva é falta de conhecimento, é falta da verdade, é confusão. Então eu entendi que aquele caminho que eu estava pensando em trilhar, ele não era um caminho direcionado por Deus. Porque o que tem confusão é resultado de escuridão, de ausência de clareza. E Jesus não traz confusão para a nossa vida. Jesus, ele traz paz. Ele alinha, sabe? Ele coloca a nossa vida em ordem. Ele ilumina os nossos passos. Ele nos traz a clareza, ele nos traz a instrução para que nós venhamos seguir e fazer a vontade do Pai. Então isso aconteceu comigo e foi tão extraordinário, porque Jesus, ele é o único que nos traz a revelação. Ele é o que ilumina o que está oculto dentro de nós e até mesmo ao nosso redor. E o Espírito Santo veio e me trouxe essa revelação tão maravilhosa, que somente Ele, somente por meio de Jesus, nós vamos encontrar a solução de tudo que nós precisamos. Nós vamos encontrar as respostas. Então, se você está aí pedindo resposta a Deus, se você está em dúvida em fazer um projeto, em fazer algo, em tomar uma decisão, busque Jesus. Olha para a cruz do Calvário e veja lá Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar a direção certa. Eu me lembrei nesses dias um momento em que Pedro caminha sobre as águas. Lembram? Quando eles estavam à noite, estavam no escuro no barco e esperando Jesus, que ficou, e ele disse que viria logo depois. Diz que veio uma tempestade. E logo antes, depois veio uma tempestade. Mas o momento que eu quero frisar aqui é o momento em que Jesus vem sobre as águas e Pedro pergunta se realmente era ele que estava caminhando sobre as águas e não um fantasma. E ele diz: Senhor, se for você mesmo, peça para que eu vá contigo, para que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse o que para Pedro? Vem. Então, quando Jesus disse vem, ele nos traz uma direção. E assim Pedro, ele vai caminhando sobre as águas, porque ele estava focado e olhando para Jesus. Mas primeiramente, porque ele recebeu uma resposta positiva de Jesus. Vem, então vem. Pode vir, que vai dar certo, que eu estou aqui, a direção é minha. Não é voz de humanos, não é voz da minha própria mente, não é minha carne dizendo vem, é Jesus dizendo vem. Então ele nos dá a direção. E eu lembro que o Pedro caminhou sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, porque veio um vento, e esse vento, a tempestade, tirou a atenção, o foco de Pedro de Jesus. E ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou que ele estava no meio, lembrou que estava no meio do mar, que ele era humano, que era impossível ele andar sobre as águas. Mas o que eu aprendo nesta palavra é que quando nós desviamos, nós tiramos os olhos de Jesus, porque em nossa volta existem muitas distrações, as circunstâncias nos dizem o contrário de que muitas vezes o Senhor nos pede. Nós começamos a afundar. E a dúvida vem, a escuridão começa a tomar conta de nós novamente, mas ele pede socorro, ele se dá conta que ele estava afundando, ele se distraiu. Pedro se distraiu no meio do caminho e ele tirou os olhos da luz que ilumina o caminho, que é Jesus. Mas quando ele gritou, Senhor, me salva, Jesus estava lá. Estendeu as mãos e tirou ele daquele fundo do mar. Quantas vezes nos deparamos por alguma situação em que nós nos encontramos lá no fundo do mar, no fundo do poço? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quem já se encontrou aqui no fundo do poço e precisou de uma mão que tirasse você de lá? Que estava lá na escuridão, sem enxergar, sem solução. Mas foi exatamente assim que Jesus fez com Pedro.
quando nós clamamos a Ele por socorro, quando nós pedimos ajuda e nós entendemos que somente Ele pode nos salvar daquela situação, nós compreendemos quem Ele é. E aqui ele diz: eu sou a luz do mundo, glória a Deus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É Ele que nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. É Ele que nos traz a resposta. E eu senti de compartilhar esse testemunho com você, porque foi poderoso na minha vida. E eu fiquei em alguns momentos, meu Deus, como Tu és maravilhoso. O Senhor é a luz que clareia a nossa mente, as nossas ideias. Às vezes nós estamos em situações sem saber o que fazer e somente Ele pode nos ajudar. O possível é conosco. Para tirar a pedra é conosco. Existem pedras que é o ser humano que precisa tirar, mas tem pedras que só quem remove é Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro do momento em que Lázaro estava já na tumba, né? Como é que se chamava aquilo? Eu não me lembro agora, que era aquele... Naquele tempo era a forma como eles enterravam os mortos. Lázaro já estava 4 dias enterrado e cheirava mal. E quando Jesus aparece, quando ele chega e a pedra estava ali no túmulo, é isso a palavra, estava no túmulo já ali de Lázaro, ele diz: remove a pedra, remove a pedra. Jesus podia muito bem, naturalmente, fazer com que aquela pedra saísse daquele lugar, porque Ele é Deus e o poder de Deus está nele. E ele pediu: tirem a pedra. Então existem pedras que nós precisamos removê-la. E eu tenho certeza que agora Jesus está abrindo os olhos de pessoas aqui. Eu tenho certeza que Jesus está clareando a mente de muitas pessoas aqui. Existem pedras no nosso caminho, existem pedras dentro de nós que nós precisamos removê-la. E assim, quando tiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro para fora. Vem, Lázaro, vem. Então Jesus está nos chamando o tempo todo. Jesus nos chama o tempo todo e Ele nos chama para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Como é maravilhoso servir um Deus tão tremendo como é o nosso Deus. Ele é único, Ele é único. Ele é o único que nos revela o caminho, que nos traz as revelações dos mistérios dessa vida, que nos ensina a caminhar nessa terra e a sermos vencedores nessa jornada. Eu senti de compartilhar esta palavra com vocês, porque Jesus, Ele é a luz, Ele é a nossa fonte de vida e Ele é a nossa fonte de luz. A única fonte de iluminação espiritual do ser humano é Jesus. Não existe outro caminho. Se você está vendo essa mensagem agora, se você está aqui e ainda não teve um encontro com a luz verdadeira, meus amados, a oportunidade, ela está franqueada. Você pode dizer sim agora. Eu aceito Jesus, eu reconheço Ele como a única luz que pode me levar a Deus, porque Ele é o acesso que nos leva a Deus. Não existe outro caminho. E para que nós venhamos encontrar esse caminho, somente Jesus, para iluminar a nossa visão espiritual e abrir o nosso entendimento e nos tirar da cegueira espiritual, da ignorância espiritual. Porque a palavra nos traz sobre a ignorância espiritual, porque não conhece a verdade, e a verdade está aqui nas Escrituras Sagradas. Ele é a verdade. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, teve um encontro com Jesus, o capítulo 9 nos traz a conversão do apóstolo Paulo. A palavra diz que enquanto ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz apareceu para ele. E a palavra diz que ele caiu por terra
e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Eu me arrepio quando eu venho para essa passagem, porque é o momento em que Paulo tem um encontro com a luz. A luz veio, iluminou, encontrou ele no meio do caminho. Se você está nessa caminhada, nessa jornada, buscando a direção, eu tenho certeza que a partir dessa mensagem ele está abrindo seus olhos espirituais e você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. A palavra diz lá no versículo 18 que imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas e ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. Porque a palavra diz que depois desse momento, dessa luz tão forte que apareceu para ele, ele ficou cego por 3 dias. 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Mas o Senhor envia uma pessoa, um dos seus, para impor as mãos sobre ele. E quando a palavra diz que quando Ananias impôs a mão sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caíram. Ele voltou a enxergar, mas não só a visão física como aconteceu com o cego de nascença, mas a visão espiritual. E esse homem teve a sua vida transformada, porque a luz visitou ele, glória a Deus. Aleluia. E nós conhecemos, a história, a caminhada, a jornada do apóstolo Paulo, um homem muito usado por Jesus, que veio nos trazer revelações extraordinárias a respeito das coisas do céu, das coisas do nosso Senhor. Meus amados, e é sobre isso que o Devocional Diário com Jesus traz para a nossa meditação hoje. Vocês estão aqui, eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu disse: Senhor, não me deixa, eu sei que o Senhor está comigo, mas não me deixa sozinho na live, Envia algumas pessoas para que estejam comigo e você estar aqui, porque o Espírito Santo de Deus trouxe vocês para estar nesse momento, para junto compartilharmos dessa palavra maravilhosa. A missão, ela só tem sentido se tiver pessoas no caminho. E é sobre vocês, são sobre as pessoas. A nossa missão, assim como Jesus veio cumprir a sua missão aqui na terra, foi trazer a luz para a nossa vida, a salvação para o mundo. E nós, como discípulos de Jesus, como seguidores de Cristo, que encontramos essa luz tão maravilhosa, a nossa missão é sermos sal e luz nessa terra. É dar sabor, é temperar a vida das pessoas, é trazer luz, é temperar a vida com Jesus, com a palavra, trazendo-lhes a verdade. E se você se faz sentido para você esta palavra, esta mensagem, eu peço, seja também um missionário de Deus, seja um missionário de Jesus. Compartilha esse vídeo, essa live vai ficar gravada, compartilha com mais pessoas. Eu sei que às vezes nós pensamos em trazer algo, Jesus nos revela algo mais no meio do caminho, mas essa é a luz que ilumina a nossa vida, que é Jesus. É hora de ir ao encontro da luz. Você que vai chegar nessa mensagem não foi por acaso. A luz, a verdadeira luz. Nós estamos hoje nas vésperas da data que celebra o Natal, que celebra o nascimento de Jesus, embora Jesus não nasceu nessa data. Mas isso aqui é um outro momento para falar sobre isso. Mas se nós estamos falando de uma data tão especial que é o nascimento de Jesus, hoje é dia de nascer a luz na vida de quem ainda não teve esse encontro verdadeiro com Jesus. Que Deus te abençoe. Se você deseja manifestar aqui a sua declaração e a sua decisão de seguir Jesus, declare aqui para nós que nós vamos orar
com vocês. Nós vamos orar amanhã com vocês. Que Deus te abençoe grandemente, meus amados. Muito obrigada pelo carinho, por ficar conosco aqui até o final dessa live. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor venha iluminar o caminho, a vida de vocês. Que esse ano de 2026 seja um ano iluminado, com a direção de Deus. E não se esqueça, tá com dúvida? Deseja resposta? Busca uma solução? A luz, Jesus, é o caminho. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém?